Declaro aberta, novamente, ou reaberta, a sessão administrativa ordinária do Egrégio Tribunal Pleno, da data de hoje, 7 de abril de 2014. Cumprimento novamente todos os componentes da Igreja Corte, fazendo hoje especialmente na pessoa da aniversariante, doutora Ivani Contini Bramante. Parabéns à Sua Excelência. Entendi, doutora, eu falando uma coisa, peraí. Vamos, antes de mais nada, colocar em votação. Vamos Depois a gente tem o final, depois tivemos para o final, para eles não ficar por aí todos. Sua Excelência, a doutora Rita, convida depois ao final da sessão para que possamos tirar uma foto em conjunto com todos os membros da Corte. Bem, mas retomando, coloco em votação a ata da sessão administrativa ordinária plenária realizada no dia 24 de março de 2014, a ata de número 11 de 2014. Presidente. Pois não, Keito, fala? Pois não. Uma dúvida. Pois não. A respeito dessa ata, quando se tomou o quórum naquela questão, naquele processo administrativo para punição do colega, nós tínhamos dois colegas, o desembargador Sérgio, que se declarou suspeito ou impedido por não ter assistido à sustentação oral. Pois não. E temos um colega também que está afastado, convocado para o TST, desembargador Valdir Florindo. E me parece que eles foram que ambos foram computados para a aferição do quórum. Foram sim. Me parece que, salvo engano, não deveria ser feito esse cômputo. Vossa Excelência entende que assim o é? Gostaria de justificar? A minha dúvida é que se estão impedidos de votar, não podem ser computados para o quórum. A exemplo dos outros que estavam impedidos, que não foram computados. Bom, com relação ao desembargador Valdir, ele não está impedido, de forma alguma, na medida em que ele só está convocado ao TST, ele pode perfeitamente comparecer ao tribunal e, salvo o melhor juízo, não considero isso impedimento. O impedimento que se transcorre no curso da colheita de votos, entendo que também não é possível ser computado na medida em que ele, enfim, a aferição tem que ser feita no momento em que se inicia a votação. Eu não posso modificar o quórum no curso da votação. Mas, de qualquer maneira, eu entendo que o entendimento que faço do regimento interno, da leitura que faço do regimento interno, e foi assim que foi decidido aquele processo anteriormente. De maneira que, com relação à ata, me parece que não há nenhuma modificação. Pode ser que haja possibilidade de nós rediscutirmos essa questão. Concordo plenamente com Vossa Excelência, mas aí nós teríamos que fazer estudo, uma leitura a respeito dessa questão. Perfeito. Sem nenhuma restrição contra. Pois não. Presidente, só para elucidar, da vênia daquilo que coloca o desembargador Wilson, o critério utilizado por Vossa Excelência foi exatamente um dos fundamentos expostos na preliminar, naquele caso específico, e que o Tribunal Pleno, à unanimidade, rejeitou a preliminar. Por conta de tanto a Lomã quanto a resolução do CNJ, e aí, em conjunto, o nosso regimento interno, tratarem da formação do quórum, considerado o número de cadeiras ocupadas e de desembargador presente em condições de voto. Só não tem condições de voto o desembargador que está em licença médica. Esse é o único que não pode votar. Todos os demais têm condições de voto. Então, foi exatamente esse motivo que fundamentou a rejeição da preliminar, que nós todos apreciamos e, à unanimidade, rejeitamos. Pois não. E só acrescento mais um dado, que eu acho extremamente importante, é que esse sistema está sendo adotado desde sempre. Perfeito, sem problema. Podemos mudá-lo, mas me parece que a gente terá que fazer uma nova discussão a respeito. Bem? Obrigada. Nós temos aqui, com o primeiro processo, uma proposta de alteração regimental para possibilitar a revisão dos atuais procedimentos relativos ao acidente de uniformização de jurisprudência. Eu, com a devida vênia de todos, eu gostaria de fazer algumas ponderações. Entendo que esse tipo de procedimento, me parece que foi apresentado, esse tipo de regimento, essa mudança já foi apresentada há bastante tempo, há mais de 2 anos ou quase 3 anos atrás. E, salvo o melhor juízo, ele não estaria adaptado
à nossa realidade, à nossa atual realidade, né? Agora que o nosso plenário tem mais experiência da rotina de uniformização de jurisprudência. Então, eu estaria propondo, se os senhores concordarem, e se a comissão também concordar, de, enfim, arquivarmos esse procedimento. Com a palavra, o presidente da Comissão de Uniformização, doutor Rafael. Senhora presidente, estou de pleno acordo com a proposição de Vossa Excelência. Pois não. Doutor Álvaro Noga? Igualmente de acordo com a proposta. O terceiro membro, doutor... Sou eu, senhora presidente. Também, pensei que também de acordo. Também de acordo? Alguma divergência? Decisão unânime, portanto, houve desistência em relação a essa proposta de alteração regimental, homologado por unanimidade por todos do plenário. Uhum. Já temos... Pode votar pela ordem já? Já podemos fazer a votação? Dá para começar? Já. Pois não. Processo número 2. É o processo 13.650/84 de 2013. Assunto: concurso de promoção pelo critério de merecimento para provimento do cargo de desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região. Vaga decorrente da aposentadoria do excelentíssimo desembargador Paulo Augusto Câmara. Com a palavra, a doutora Silvia. Eu já distribuí o voto a todos os colegas. Estão inscritos para o presente certame os doutores Mauro Vinhoto, Armando Augusto, Suzete Mendes, Daniel de Paula, Ana Maria Moraes, Margot Giacomazzi, Maria Elizabeth Mostardo, Celso Pio, Maria José Biguete, Sueli Tomé, Ivete Bernardes, Olívia Rodrigues, Paulo Eduardo Vieira. Hoje, os doutores Daniel tem 11 pendências, a mais antiga de 7 de março. Doutor Olívia tem 24, a mais antiga 5 de março. Doutor Paulo Eduardo tem 6, a mais antiga 10 de março, todas desse ano. Também esclareço aos colegas que o doutor Armando Augusto Pinheiro Pires já figurou em 2 listas tríplices consecutivas, e a doutora Suzete Mendes Barbosa de Azevedo já figurou em uma lista tríplice. Concluo que todos estão aptos a participar do presente certame. Pois não. Indago dos nossos servidores se já temos condição de iniciar a votação? Já está atualizado? Pode? Pois não? Podemos atualizar? Não, já pode. Pode? Pode, já liberou? Tá. É que o meu não está. Não está entrando? O computador de Vossa Excelência, desembargadora Silvia, está... Não? Ainda não. Não está liberada a votação ainda. Ainda não. Ué? Mas não está a minha setinha. Foi. Ok. Deixa eu só colocar. Letra. Da informática. Liberou, né? Agora já está liberado. Doutora Silvia, conseguiu? Colocando meu login. Tá? Um momento. Se alguém tiver dificuldade, é só levantar o braço, que temos aqui os nossos técnicos para ajudá-los. Posso votar, excelência? Por favor, doutora Silvia. Pois não, eu mantenho na lista o doutor Armando, a doutora Suzete e acrescento a doutora Ana Maria Moraes. Pois não. Doutora Hilma. Doutora Armando, doutora Suzete, doutora Ana Maria José. Doutora Anélia. Mantenho também os doutores Armando e Suzete a critério. Doutora Ana Maria de Moraes. Doutor Nelson Nazar. Mantenho os 2 e voto também no doutor Celso Pio. Doutora Sônia Franzini. Eu mantenho os 2 e voto na doutora Maria José Biguete. Doutor Sérgio Vinick. Mantenho os anteriores e acrescento o doutor Celso. Doutor Marcelo Freire Gonçalves. Mantenho os 2 primeiros e o doutor Celso. Doutor Godoy.
Mantenho os eminentes juízes Armando Augusto Pinheiro Pires e Suzete Mendes Barbosa de Azevedo e incluo o doutor Celso Pio Furtado de Oliveira. Desembargadora Odete Silveira Moraes. Eu mantenho os doutores Armando, doutora Suzete e acrescento a doutora Ana Maria Moraes. Desembargador Fernando Sampaio. Mantendo os dois, eu acrescento a doutora Maria José. Maria José, né? Pois não. Desembargadora Vilma Capato. Senhora Presidente, eu mantenho os dois, doutor Armando, doutora Suzete, e acrescento Celso Ricardo Pio Furtado de Oliveira. Desembargadora Ana Maria Contrúcio. Mantendo o doutor Armando, doutora Suzete, acrescento Ana Maria Moraes. Desembargadora Maria Ângela Muraro. Eu mantenho o doutor Armando, doutora Suzete e acrescento doutora Ana Maria Moraes. Desembargadora Yara Ramires. Eu não voto no doutor Mauro Vinhoto, porque ele já é o próximo por antiguidade. Então, eu voto no doutor Armando, na doutora Suzete e no doutor Daniel. Desembargadora Mércia Tomazinho. Eu mantenho o doutor Armando, doutora Suzete e acrescento o nome da doutora Ana Maria Moraes. Desembargadora Beatriz de Lima Pereira. Eu mantenho o doutor Armando, a doutora Suzete e acrescento a doutora Ana Maria Moraes. Desembargador Wilson Fernandes. Doutor Armando, doutora Suzete e doutora Ana Maria. Desembargador Luiz Antônio Moreira Vidigal. Pois não, senhor presidente, pela ordem alfabética, doutor Armando, com 83 pontos, doutora Maria Elizabeth Mostardo, com 79, doutora Maria José, com 78. Desembargador Luiz Carlos Norberto. Eu mantenho os dois anteriores e acrescento a doutora Ana Maria. Desembargador Eduardo de Azevedo Silva. Armando, Suzete e Maria José. Desembargador José Carlos Fogaça. Eu também mantenho os colegas Armando e Suzete e acrescento Ana Maria de Moraes. Desembargador José Roberto Carolino. Armando, Suzete e Margot. Desembargador Rafael. Doutora Suzete, doutora Elizabeth Mostardi e doutor Celso Ricardo. Desembargador Ricardo Trigueiros. Doutora Armando, doutora Suzete e doutora Ana Maria Moraes Barbosa. Desembargador Rovirso Boldo. Doutor Armando, doutora Suzete e doutora Ana Maria. Desembargadora Sônia Aparecida Gindro. Eu voto no doutor Armando, na doutora Suzete e na doutora Ana Maria. Desembargador Sérgio Junqueira. Juízes Armando, Suzete e Ana Maria. Desembargadora Cândida Leão. Também mantenho o doutor Armando, a doutora Suzete e acrescento o nome da doutora Ana Maria. Desembargadora Lisete. Juízes Armando, Suzete e acrescento Ana Maria Moraes Barbosa. Desembargadora Jane Granzotto. Eu mantenho os doutores Armando, Suzete e acrescento a doutora Ana Maria Moraes Barbosa. Desembargadora Jucirema. Armando, José e Maria José Biguete. Desembargador José. Perdão? Armando, Suzete e Maria José Biguete. Desculpa. Desembargador José Rúfulo. Armando, Suzete e Ana Maria. Desembargadora Ivani. Armando, Suzete e Celso Pio. Desembargadora Ivete. Doutores Armando, Suzete e Maria José. Desembargadora Silvia Almeida Prado. Pois não, Excelência. Gostaria de, a todos os candidatos, enviar o meu carinho e os meus respeitos. Entretanto, o meu voto vai para o doutor Celso. A senhora pode, por gentileza, falar um pouquinho mais próximo do microfone? Pois não. Então, vou iniciar. Eu queria mandar meu carinho e respeito a todos os candidatos e me excusar com cada um deles. Entretanto, apenas posso escolher os três e meu voto ficaria da seguinte maneira: Celso Ricardo Pio, Sueli Tomé da Ponte e doutora Elizabeth Mostardo. Desembargador Sérgio Pinto Martins. Armando, Suzete e Celso Ricardo. Desembargadora Marta Casadei. Ana Maria, Celso e Sueli.
Desembargador Davi. Armando Augusto Pinheiro Pires, Suzete Mendes Barbosa de Azevedo e Celso Ricardo Pio Furtado de Oliveira. Desembargadora Maria da Conceição Batista. Doutora Armanda, doutora Margot e doutora Elizabeth Mostarda. Desembargadora Sônia Maria Foster do Amaral. Eu mantenho doutora Armando, doutora Suzete e o terceiro nome, doutora Ana Maria Moraes. Desembargadora Rita Maria Silvestre. Eu voto na doutora Maria Elizabeth Mostardo, doutor Celso Pio e doutora Sueli Tomé. Desembargadora Rosa Maria Vila. Eu mantenho o juiz Armando, a juíza Suzete e voto na juíza Ana Maria Moraes Barbosa. Desembargador Jomar. Voto nos juízes Armando, Suzete e Ana Maria Moraes. Desembargadora Maria Cristina Fisch. Suzete, Ana Maria e Margot. Desembargadora Magda Aparecida Querçu. Mantenho Armando e a Suzete e voto na Ana Maria. Desembargador Carlos Ussec. Armando, Suzete e Ana Maria. Desembargador Salvador. Eu mantenho Armando, Suzete e acrescento Ana Maria. Desembargadora Maria de Lourdes Antônio. Armando, Suzete e Ana Maria. Desembargador Francisco Ferreira Jorge Neto. Armando, Suzete e Celso Pio. Desembargador Oliver Malhadas. Eu mantenho os juízes Armando e Suzete e incluo a juíza Ana Maria. Desembargadora Doris. Armando, Suzete e Maria José. Desembargadora Vilma Gomes Silva Hernandes. Armando, Suzete e Maria José Biguete. Desembargadora Leila. Mantenho Armando e Suzete, considerando-se que todos são merecedores, voto por desempate no mais antigo, doutor Daniel de Paula. Desembargadora Maria Inês Caceriano. Armando, Ana Maria e Maria José. Desembargadora Regina Maria Vasconcelos. Armando, Suzete e Ana Maria. Desembargador Paulo Mota. Armando, Suzete e Ana Maria. Desembargador Manuel Ariano. Armando, Suzete e Ana Maria. Desembargador Roberto Barros. Armando, Suzete e Ana Maria. Desembargador Jonas Brito. Armando, Celso e Sueli. Desembargador Bianca Bastos. Suzete, Ana Maria e Margot. Desembargadora Sandra Cury. Armando, Suzete e Ana Maria. Desembargador Adalberto Martins. Não está. Desembargador Benedito Valentini. Ana Maria, Margot e Celso. Desembargadora Maria Isabel Cueva. Armando, Suzete e Ana Maria. Desembargador Sidney. Doutores Celso, Maria José e Sueli Tomé. Desembargador Ricardo Verta Ludovic. Ana Maria, Celso Ricardo, Maria José. Desembargadora Rosana. Armando, Suzete e Ana Maria. Desembargadora Regina Aparecida Duarte. Juízes Armando, juíza Suzete e Ana Maria Moraes Barbosa. Desembargadora Simone. Mantenho os juízes Armando, Suzete e acrescento a juíza Ana Maria Barbosa. Desembargador Álvaro Nuga. Eu voto Maria José, Celso e Elizabeth Mostarda. Desembargador Nelson Bueno Prado. Armando, Suzete e Ana Maria. Desembargador Antero. Armando, Suzete e Sueli Tomé. Voto eu agora. Também voto em Armando, Suzete e Ana Maria. Silvia quem? Rita Silvestre? Doutora Rita Silvestre, tá? Pois não. Com a palavra a doutora Rita, que pretende retificar o voto. Doutora Maria José Biguete, doutor Celso Pio e doutora Maria Elizabeth. Eu acho que eu cliquei em um número errado. Um nome errado, né? Não era esse.
Doutor Celso Pio, doutora Maria José Biguete e doutora Elizabeth. Fazer essa correção, por gentileza? Senhora presidente, Quem? eu vou retificar o meu voto. Só um instantinho para a gente terminar aqui. O meu ainda não mandei. Ah, não, pois não, então pois não. É a doutora Suzete, a doutora Ana Maria e o doutor Celso Ricardo. Pois não. Suzete e Margot. Ele falou que está parecendo outra coisa. Como que ele vai saber o seu dele? Não aparece pela pessoa. Se ele registrou o que ele falou, é o que ele registrou. Se ele registrou o que falou, foi isso. Falou que tudo certo. Parece que o doutor Henrique não está funcionando lá. Eles estão tentando... Todas as senhas foram atualizadas depois que a senhora me falou. Parece que só falta, então, a votação do Dr. Vinick, é isso? Tem alguns em aberto, sim. Tem 5 em aberto. Você tem como localizar? É o que consegui ver aqui que está. Tomam 5, parece que faltam 4 agora. 4. Vamos ver quais são os que não foram confirmados, por gentileza? Tem como ver os que não estão... Ver os que estão em aberto. Os que não confirmaram ainda. Dr. Nelson Bueno do Prado, Vossa Excelência precisa confirmar seu voto. Ah, pois não. Doutor Adalberto? Não, o doutor Adalberto não votou. O doutor Adalberto não está. Ele foi contado no início, porque ele estava na sessão. Então vai faltar um voto. Tudo bem. Como o doutor Adalberto estava no início da sessão, vai ficar... Não há problema. O próximo? Doutora Maria da Conceição, acho que a Vossa Excelência precisa confirmar seu voto. Vai lá ajudar. Vai, ajuda lá. Podemos ajudar, doutora? Também está com problema na senha? Qual é o próximo? Quem mais? Só esses. Agora, tem como totalizar, faltando um? Pode tirar. Porque, na verdade, ele estava na lista de presença. Mas já deu. Não é precisava disso. Eu não... Ana Maria? Ficou muito apertadinho. O Wagner, o Mauro Mendonça não viu, os outros dois. Daniel 32, Ana Maria 44. Já passou até do quórum, já deu certo. Deu 42. Já resolvemos o problema da doutora Maria da Conceição e do doutor Vinick também? Já está resolvido o seu problema? Funcionou? Já? Tá. Faltando só da Maria da Conceição? Ah, pois não. Esse voto que consta como faltante é do... Esse voto que falta como faltante é do desembargador Adalberto, que se retirou. Agora nós faremos a totalização para poder ajustar esse voto. Eu sei. Conceição não lembra da Bem, de qualquer maneira, nós já, antes mesmo da totalização, já podemos identificar que a lista anterior fica mantida, portanto, o juiz Armando e a juíza Suzete permaneceram com 58 votos, e a terceira a compor, doutora Ana Maria Moraes Barbosa. Parabéns. Processo número 2. Podemos tocar? Processo número 3. É o processo 13.652/54 de 2013. Assunto: concurso de promoção pelo critério de antiguidade para provimento do cargo de desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região. Vaga decorrente da aposentadoria da excelentíssima desembargadora Lilian Lígia Ortega Mazeu. Com a palavra a doutora Silvia. Já distribuí o voto aos colegas. Estão inscritos para o presente certame os doutores Orlando Apuene Bertão, que ocupa a 3ª posição na lista, doutora Fernanda Oliva Cobra Valdívia, a 4ª posição, e doutor Celso Ricardo Pio Furtado de Oliveira, a 20ª posição. Nenhum dos 3 possui pendências, portanto,
Eu concluo pela indicação do juiz Orlando Apoene Bertão para promoção por antiguidade ao cargo de desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região. Indago da ilústria plenária se podemos fazer essa votação por aclamação. Alguma divergência? Aclamado, portanto, por unanimidade, Sua Excelência, o juiz Orlando Paulo. Processo de número 4. É o processo 13.654/24 de 2013. Assunto: concurso de promoção pelo critério de merecimento para provimento do cargo de desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região. Vaga decorrente da aposentadoria do excelentíssimo desembargador Luiz Edgar Ferraz de Oliveira. Com a palavra a doutora Silvia. Pois não, estão inscritos para o presente certame os doutores Mauro Vinhoto, Armando Augusto, Suzete Mendes, Daniel de Paula, Ana Maria Moraes, Margot Giacomazzi, Maria Elizabeth Mostardo, Celso Ricardo Pio, Maria José Biguete, Sueli Tomé, Ivete Bernardes, Olívia Pedro, Paulo Eduardo, Anísio de Souza Gomes. O juiz Daniel de Paula Guimarães tem 11 pendências, sendo o mais antigo em 7 de março deste ano. Doutora Olívia, 24, o mais antigo, 5 de março deste ano. E Paulo Eduardo, 6, o mais antigo, 10 de março de 2014, desculpa. Já figuraram na lista o doutor Armando Augusto Pinheiro Pires, que figurou 2 vezes e agora na anterior, mais uma vez, portanto, pela 3ª vez. A doutora Suzete Mendes, que tinha figurado uma vez na lista anterior e passou a figurar 2 vezes, e agora está também figurando a doutora Ana Maria. Todos os demais, inclusive esses, obviamente, preenchem os requisitos para serem validamente votados neste ato. Pois não. Eu iria sugerir à luz plenária que que excluíssemos da votação aquele que já tem 3 indicações, que é o juiz Armando. De qualquer maneira, vamos atualizando os nossos... Já pode. Já podemos? Já está atualizado. A doutora Silvia pode proferir o voto. Ainda não, um minutinho. Não? Agora entrou. Bom, doutor Armando, eu entendo que não há necessidade de votar mais, nenhuma vez mais. Já está, Espero que não, né? Então eu vou... A gente já até retirou essa exclusão. Suzete? A doutora Suzete não está aqui? Falta. Ana Maria e Suzete. Acho que precisa colocar a doutora Suzete e a doutora Ana Maria. Não, acho que a gente poderia colocar todos. Todos. Pois não? O programa tirou? Mas por quê? Por quê? Tenta puxar de novo. É outro processo. É outro procedimento, vamos começar. Tem que incluir. Não é processo. Chama o povo da informática. Nosso candidato chama o povo da informática. Meu. Nosso candidato. Só a doutora Suzete. Não, pode colocar. Doutora Armando também? Ana Maria. Mas não entrou a doutora Ana Maria também? E o Antero passou no Ué, que loucura. Tá no playground. Carrossel. Na lista tá e não aparece em telão? Que eu fui, os criancinhas chamaram de novo. Eu saí do carrossel no esqui. Na listagem tá. Tá na listagem da senhora? Na listagem da doutora não tá. Está no Jardim 1. Eu já estou no Jardim 2. E se sair tudo e entrar de novo? Não tem também? Não, você já está no Jardim 3, Isabel. Eu e o Ricardo estamos no Jardim 2. Isso não aparece. Ele é mais antigo, mas ele entrou comigo e ficou no Jardim 2 também. Ainda não. Calma. 13.654/24. Estamos tendo um probleminha informático aqui. Só um instantinho, por gentileza. Não entra? Não. Como é que eles vão saber que ia ser a doutora Ana Maria? Ainda que eles considerassem a doutora Armando e a doutora Suzete. Nós montamos a listagem com tudo. Quer fazer o papel? Eu estou com o papel aqui.
O sistema parece que já... Pois não. Não iniciou nada. Você pode apagar e começar de novo. É um processo novo. Pode apagar, pode começar novamente. Pode cancelar. Que é hoje, né? Pode cancelar. Do que se ensina, né? Conta para mim, Ana. Conta para Não mim. entrou a cédula correta. Ai, você está sentindo? Vai dar para cancelar ou eu começar a votação? Eu não estou sentindo nada. Porque ele é incompetente. Bem, parece que nós tivemos dificuldade com a informática, que está excluindo alguns dos candidatos, de forma que nós vamos fazer pela forma tradicional. Doutora Silvia Regina Devonaldi. Pois não. Como eu disse, o doutor Armando já figurou 3 vezes, então meus votos são para a doutora Suzete Mendes, doutora Ana Maria e doutora Margot. Pois não. Doutora Hilma. Mantenho a doutora Suzete, a doutora Ana Maria e a doutora Margot. Desembargadora Nélia. Eu mantenho a doutora Suzete e Ana Maria e acrescento pela antiguidade o doutor Daniel. Desembargador Nelson Nazar. Mantenho as duas e voto na doutora Margot. Desembargadora Sônia Franzini. Mantenho as duas e voto na doutora Maria José. Desembargador Sérgio Vinick. Mantenho as remanescentes e voto na doutora Margot. Desembargador Marcelo. Doutora Margot, doutor Celso e doutora Maria José Biguete. Doutora Margot, segundo nome, desculpe. Doutor Celso. Celso, perdão. Desembargador Luiz Carlos Gomes Godoy. Juíza Suzete, juíza Ana Maria, juiz Celso Pio. Desembargadora Odete. Eu mantenho as doutoras Suzete, Ana Maria e acrescento a doutora Maria José. Desembargador Fernando Sampaio. Mantenho as duas já votadas e voto na doutora Maria José. Desembargadora Vilma Capato. Mantenho as já votadas e acrescento o doutor Celso Ricardo Pio. Desembargadora Ana Maria Contrúcio. Doutora Suzete, doutora Ana Maria e doutora Margot. Desembargadora Maria Ângela Muraro. Doutora Suzete, doutora Ana Maria, doutora Margot. Desembargadora Yara Ramires. Doutora Suzete, doutor Daniel e doutora Ana Maria. Desembargadora Mércia Tomazinho. Doutora Suzete, doutora Ana e doutora Margot. Desembargadora Beatriz de Lima Pereira. Doutora Suzete, doutora Ana Maria e doutora Olívia Pedro Rodrigues. Desembargador Wilson Fernandes. Suzete, doutora Ana Maria e doutora Margot. Desembargador Luiz Antônio Moreira Vidigal. Pois não, senhor presidente, também pela ordem alfabética, a doutora Ana Maria Moraes Barbosa, doutor Celso Pio e doutora Maria José Biguete. Desembargador Luiz Carlos Norberto. Mantenho as duas anteriores e acrescento a doutora Margot. Desembargador Eduardo de Azevedo Silva. Acrescento as remanescentes a doutora Maria José. Desembargador José Carlos Fogaça. Eu mantenho a doutora Ana Maria, Suzete, e acrescento a juíza Margot Martins. Pois não. Desembargador José Roberto Carolino. Suzete, Ana Maria e Margot. Desembargador Rafael. Doutora Suzete, doutora Ana Maria e doutor Celso Ricardo Pio. Desembargador Ricardo Trigueiros. Suzete, Ana Maria e Celso Ricardo. Desembargador Rovirso. Doutora Suzete, doutora Ana Maria e doutor Celso Pio. Desembargadora Sônia Aparecida Gindro. Doutora Suzete, doutora Ana Maria e doutora Margot. Desembargador Sérgio Junqueira. Juíza Suzete, Ana Maria e Margot. Desembargadora Cândida. Suzete, Ana Maria e Margot. Desembargadora Lisete. Suzete, Ana Maria e Margot. Desembargadora Jane. Doutora Suzete, Ana Maria e Margot. Desembargadora Jucirema. Suzete, Ana Maria e Maria José.
Desembargador José Rúfolo. Suzete, Ana Maria e Elizabeth Mostardo. Desembargadora Ivani Contini, Bramante. Suzete, Ana Maria e Celso Pio. Desembargadora Ivete. Suzete, Ana Maria e Maria José. Desembargadora Silvia Almeida Prado. Novamente, com escusas aos meus queridos amigos e demais concorrentes, meu voto é para o Celso Pio, Sueli Tomé e para Elizabeth Mostardo. Desembargador Sérgio Pinto Martins. Suzete, Celso Pio e Sueli Tomé. Desembargadora Marta Casadei. Ana Maria, Celso e Sueli. Desembargador Davi. Suzete Mendes Barbosa de Azevedo, Ana Maria Moraes Barbosa Macedo, Celso Ricardo Pio Furtado de Oliveira. Desembargadora Maria da Conceição Batista. Ana Maria Barbosa, doutora Margot e doutora Elizabeth Mostardo. Desembargadora Sônia Maria Foster do Amaral. Suzete, Ana Maria e Margot. Desembargadora Rita Maria Silvestre. Maria Elizabeth Mostardo, Celso Pio e Sueli Tomé. Desembargadora Rosa Maria Vila. Eu mantenho a juíza Suzete, a juíza Ana Maria e voto no doutor Anísio. Desembargador Jomar. Doutoras Suzete, Ana Maria e Margot. Desembargadora Maria Cristina Fisch. Suzete, Ana Maria e Margot. Desembargadora Magda. Suzete, Ana Maria e Margot. Desembargador Carlos Zuzek. Suzete, Ana Maria e Margot. Desembargador Salvador. Suzete, Ana Maria e Margot. Desembargadora Maria de Lourdes Antônio. Da mesma forma, Suzete, Ana Maria e Margot. Desembargador Francisco Ferreira Jorge Neto. Maria José, Celso e Suzete. Desembargador Olívia Malhadas. Eu mantenho as juízas Suzete, Ana Maria e incluo a juíza Margot. Desembargadora Doris. Suzete, Ana Maria e Maria José. Desembargadora Vilma Gomes. Mantenho as juízas já votadas e acrescento Maria José Biguete. Desembargadora Leila. Mantenho as juízas já votadas, Suzete, Ana Maria e acrescento Daniel. O terceiro nome, por gentileza. Daniel. É o mais Daniel. antigo da lista. Desembargadora Maria Inês Ressoriano. Ana Maria, Maria José e Margot. Desembargadora Regina Maria Vasconcelos. Ana Maria, Suzete e Margot. Desembargador Paulo Mota. Suzete, Ana Maria e Margot. Desembargador Manuel Ariano. Suzete, Ana Maria e Margot. Desembargador Roberto Barros. Suzete, Ana Maria e Margot. Desembargador Jonas Brito. Celso, Sueli e Olívia. Desembargadora Bianca Bastos. Suzete, Ana Maria e Margot. Desembargadora Sandra Cury. Suzete, Ana Maria e Margot. O desembargador Adalberto não está. Desembargador Benedito Valentini. Ana Maria, Celso e Margot. Desembargadora Maria Isabel Cueva. Suzete, Ana Maria e Margot. Desembargador Sidney. Doutores Suzete, Celso e Maria José. Desembargador Ricardo Veta Ludovic. Ana Maria, Celso Ricardo e Maria José. Desembargadora Rosana de Almeida Buono. Suzete, Ana Maria e Margot. Desembargadora Regina Aparecida Duarte. Juízas Suzete, Ana Maria e Margot. Desembargadora Simone. Suzete, Ana Maria e Margot. Desembargador Álvaro Noga. Maria Elizabeth Mostardo, Celso Ricardo e Maria José. Desembargador Nelson Bueno do Prado. Suzete, Ana Maria e Celso. Desembargador Antero. As juízas Suzete, Ana Maria e Margot. Pois não. E voto também na juíza Suzete, juíza Ana Maria e juíza Margot. Vamos agora à apuração.
É. Está sendo feita manual. Quer ajuda? Depois. Acho que não é depois, não pode ser agora, não pode? Pode. Sem as fotografias desse tipo de boa. Ela não pode ser. Eu já se meteu nisso, não sei se eu gostou de filho bom. Fruto. Tomara que seja bom. Se tiver mais, também. mais ou menos. Essas declarações do Cimerência alguma coisa, porque dentro da casa, a gente faz o possível para resolver, já. É bom você ter mais tudo, não, obrigada. Mas é tudo, nossa, bom mesmo, tudo mais, né? Mas minha filha não é tão gostoso. Bom mesmo, bom mesmo. É damasco, né? Obrigado. Não, pode ficar sossegado, não se aflija. É. Mas a gente pode fazer esse segundo escrutínio por lá, não pode? Chama a molecada. Bem,
Lembrando a todos que o quórum hoje é de 42, nós tivemos 61 votos para Suzete, 64 votos para Ana Maria Moraes Barbosa, 40 votos para Margot, 5 votos para Maria Elizabeth Mostardo Nunes, 20 votos para Celso Ricardo Pio, 15 votos para Maria José Biguete, 5 votos para Sueli Tomé, 2 votos para Olívia Pedro Rodrigues e... Perdão, mas aqui é um por quê? E 1 voto para o doutor Anísio de Souza Gomes. De forma que nós já temos 2 nomes para a lista, que são doutora Suzete e doutora Ana Maria. Teremos que fazer segundo turno em relação aos 2 mais votados, doutora Margot e doutor Celso Pio. Começaremos, então, a escolha com a doutora Silvia. Pois não, eu voto na doutora Margot. Doutora Hilma. Voto na doutora Margot. Doutora Nélia. Doutora Margot. Doutor Nazar. Doutor Celso Pio. Doutora Sônia Franzini. Doutora Margot. Doutor Sérgio Vinick. Doutora Margot. Doutor Marcelo. Margot. Doutor Godoy. Doutor Celso Pio. Doutora Odete. Doutora Margot. Doutor Fernando Sampaio. Doutor Celso. Doutora Vilma Capato. Doutor Celso Pio. Doutora Ana Maria Contrucci. Doutora Margot. Doutora Maria Ângela. Doutora Margot. Doutora Yara. Doutora Margot. Doutora Mércia Tomazini. Doutora Beatriz. Doutora Margot. Doutor Wilson Fernandes. Doutora Margot. Doutor Luiz Antônio Vidigal. Doutor Celso. Doutor Luiz Carlos Norberto. Doutora Margot. Doutor Eduardo da Azevedo Silva. Celso. Doutor José Carlos Fogaça. Doutora Margot. Doutor José Roberto Carolino. Margot. Doutor Rafael. Doutor Celso. Doutor Ricardo Trigueiros. Celso. Doutor Rovirso. Doutor Celso. Doutora Sônia Aparecida Gindro. Doutora Margot. Doutor Sérgio Junqueira. Doutora Margot. Doutora Cândida. Margot. Doutora Lisete. Doutora Margot. Doutora Jane. Doutora Margot. Doutora Jucirema. Doutora Margot. Doutor Rúfulo. Doutora Margot. Doutora Ivani. Celso Pio. Doutora Ivete. Doutora Margot. Doutora Silvia Almeida Prado. Doutor Celso Pio. Doutor Sérgio Pinto Martins. Celso. Doutora Marta Casadei. Celso. Doutor Davi. Celso Pio. Doutora Maria da Conceição Batista. Doutora Margot. Doutora Sônia Maria Foster do Amaral. Doutora Margot. Doutora Rita Maria Silvestre. Doutor Celso. Doutora Rosa Maria Vila. Doutora Margot. Doutor Jomar. Doutora Margot. Doutora Maria Cristina Fisch. Margot. Doutora Magda. Margot. Doutor Carlos Uzek. Doutora Margot. Doutor Salvador. Margot. Doutora Maria de Lourdes Antônio. Margot. Doutor Francisco Ferreira Jorge Neto. Doutor Celso. Doutor Oliveira Malhadas. Doutora Margot. Doutora Doris. Doutora Margot. Doutora Vilma. Margot. Doutora Leila. Margot. Doutora Marinês Receruiano. Margot. Doutora Regina Maria Vasconcelos. Margot. Doutor Paulo Mota. Doutora Margot. Doutor Manuel Ariano. Doutora Margot. Doutor Roberto Barros. Margot. Doutor Jonas. Doutor Celso. Doutora Bianca Bastos. Doutora Margot. Doutora Sandra. Doutora Margot. Doutor Adalberto. Doutor Benedito. Doutor Celso. Doutora Maria Isabel Cueva. Doutora Margot. Doutor Sidney. Doutor Celso. Doutor Ricardo Veta Ludovic. Celso. Doutora Rosana. Doutora Margot. Doutora Regina. Juíza Margot. Doutora Simone. Doutora Margot. Doutor Álvaro. Juiz Celso. Doutor Nelson. Juiz Celso. Doutor Antero. Doutora Margot. E eu voto, por fim, na doutora Margot.
50 votos para a doutora Margot, 22 votos para o doutor Celso Pio. Parabéns, doutora Margot. Parabéns, doutora... Bem, cumprimento a todos que integraram a lista, também àquele que veio por antiguidade, espero que a posse seja breve. Vamos dar continuidade agora à nossa pauta, já com o número 5. É o processo 18656 de 2014. O assunto é permuta. Requerentes: Adriana Paula Domingues Teixeira, juíza titular da 28ª Vara do Trabalho de São Paulo, 2ª Região, e Ana Cristina Magalhães Fontes Guedes, juíza titular da 66ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, 1ª Região. Com a palavra a doutora Silvia. Passei o voto a todos os colegas. Entendo que não há nenhum óbice ao deferimento da permuta entre as doutoras Adriana Paula Domingues Teixeira, que é titular da 28ª Vara do Trabalho de São Paulo, e da doutora Ana Cristina Magalhães Fontes Guedes, titular da 66ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro. Não há óbice? Não há sentenças pendentes e não há nenhuma legislação que impeça o pleito de ambas para a permuta. Algum pedido de esclarecimento? Alguma divergência será manifestada? Podemos considerar aprovado por unanimidade? Unanimidade aprovado. A pedido da doutora desembargadora Rita, que gostaria de se retirar um pouco antes, ela gostaria que todos viéssemos aqui para frente para tirarmos uma foto para guardar de recordação do plenário. Vamos nessa? Vamos. A Tânia não está aí, Aninha. Eu substituo a Tânia. Doutora, vou pedir para tirar a mesa. De novo. Nós vamos tirar a mesa. Tá. Hoje nós estamos vivendo uma simulação, tá? Põe a mesa e tira a mesa. Quer colocar lá na frente, como estava, e deixar lá? Ai, uma bolachinha pelo menos, né? Deixa eu pedir uma licença. Nós vamos verificar a aplicação, porque eu não tenho como ver dizendo assim. Lógico. Então, o que me parece que assim, nós nunca foi passado para a gente também nunca testou uma situação em que o juiz que... Mas, na verdade, as cédulas nós é que fabricamos antes. Então o sistema... Não, mas acontece o seguinte... Então, você está falando isso para mim agora.
Bem, continuando, nós temos agora o processo de número 6. É o processo 146662 de 2014, assunto: concurso de remoção destinado ao provimento do cargo de juiz titular da 4ª Vara do Trabalho de São Paulo. Vaga decorrente da remoção da excelentíssima senhora juíza Beatriz Helena Miguel Giacomini para a 1ª Vara do Trabalho de Santana de Parnaíba. Com a palavra a doutora Silvia. Já distribuí os votos. A doutora Luciana Cuti de Amorim, a mais antiga inscrita para o presente certame. Por isso, entendo que não há óbice à remoção dela. Esclareço que hoje existem 31 pendências, a mais antiga de 7 de março de 2014. Algum pedido de esclarecimento? Dúvidas? Divergências? Decisão unânime? Portanto, removida Sua Excelência, doutora Luciana. Próximo. Processo 147002 de 2014, assunto: concurso de remoção destinado ao provimento do cargo de juiz titular da 6ª Vara do Trabalho de Guarulhos. Vaga decorrente da remoção da excelentíssima senhora juíza Líbia da Graça Pires para a 10ª Vara do Trabalho de Guarulhos. Doutora Silvia. 10ª? Não é 6ª? Processo número 7. Aqui para o meu está escrito 10ª. Ué, o 7º meu é para a 6ª. Sim. Sim, doutora. É para a 6ª, em face da remoção da juíza Líbia, que foi para a 10ª. Mas a vaga é da 6ª. Sim. Desculpa. Aqui, a doutora Lígia do Carmo Mota Schmidt e o doutor Flávio Laet estão inscritos. Não há pendência. Em nome da doutora Lígia, ela é a mais antiga, portanto, entendo que não há nenhum óbice à sua remoção. Alguma dúvida? Senhora presidente, Pois não, doutor Rafael? eu não tenho divergência, mas eu gostaria de tomar a liberdade de sugerir a Vossa Excelência aos colegas que passássemos a considerar enfaticamente outros aspectos para a remoção. Não é em absoluto o caso dessa ilustre colega, doutora Lígia. Mas Sua Excelência é titular da 30ª Vara, e essa 30ª Vara eu fiz correição e tinha aspectos sérios, como, por exemplo, não cumprir ordens da corregedoria constantes da ata de correição. Repito, não foi descumprimento de Sua Excelência a doutora Lígia, mas de outro magistrado que também se removeu. Alguns aspectos do histórico de funcionamento, de atuação na vara, acabam não aparecendo e podem ser extremamente úteis para orientar um voto de acolhimento ou não de uma remoção em alguns casos. É apenas uma sugestão. Pois não. Doutora Silvia, alguma observação? Eu acho interessante. Doutora. Eu vou procurar fornecer dados assim bem... A senhora podia, por gentileza, falar no microfone? Vou procurar, na medida do possível, enviar a VPA dados sobre a pessoa do juiz e sobre a situação da vara. Ao menos, se possível, a ata de correição. Claro. Porque, na verdade, nós temos, inclusive, o número de correições, expedientes, pedidos de providência, elogio, tudo isso consta no voto. Eu não tenho elementos outros para justificar uma proposição de remoção ou não, a não ser os que me são passados pela corregedoria. Mas eu entendo que quanto mais elementos tivermos, melhor, com certeza. Seguramente. Então, acolhida a proposta de Sua Excelência, doutor Rafael, pela ilustre corregedora, indago se haverá alguma divergência. Não. De forma que foi aprovado por unanimidade. Processo de número 8. É o processo 1473-54 de 2014. Assunto: concurso de remoção destinado ao provimento do cargo de juiz titular da 4ª Vara do Trabalho de Guarulhos. Vaga decorrente da remoção da excelentíssima senhora juíza Anete Konesuke para a 12ª Vara do Trabalho de Guarulhos. Com a palavra a doutora Silvia. Pois não, havia a doutora Lígia do Carmo Mota Schmidt estava inscrita, mas desistiu expressamente.
restando somente o juiz Flávio Antônio Camargo de Laete. O juiz Flávio hoje tem 23 processos aguardando redação de sentença, porém o mais antigo é de 11 de março do corrente ano. Daí porque eu proponho que ele seja removido para o cargo de juiz titular, uma vez que não existe óbice para tal. Pois não. Algum pedido de esclarecimento? Alguma divergência? Processo, pleito deferido. Processo número 9. Processo 147609 de 2014. Assunto: concurso de remoção destinado ao provimento do cargo de juiz titular da 84ª Vara do Trabalho de São Paulo, vaga decorrente da remoção da excelentíssima senhora juíza Margot Jacomazzi Martins para a 2ª Vara do Trabalho de Itapecerica da Serra. Doutora Silvia? Pois não, estavam inscritos a doutora Luciana Maria Bueno Camargo de Magalhães e o doutor Vassili Buchalovski. No entanto, o doutor Vassili desistiu expressamente de concorrer ao presente pleito, restando somente a doutora Juliana. Hoje existe... Desculpa, Luciana. Estou misturando aqui. Hoje existem somente 3 processos aguardando redação de sentença, todos de audiência do dia 4 de abril deste ano. Portanto, não vejo óbice para que a doutora Luciana Maria Bueno Camargo de Magalhães seja removida conforme pleiteio. Algum pedido de informação? Alguma objeção? Decisão unânime. Processo de número 10. Processo 147961 de 2014. Assunto: concurso de remoção destinado ao provimento do cargo de juiz titular da Vara do Trabalho de Jandira, vaga decorrente da aposentadoria da excelentíssima senhora juíza Celita Carmen Corso. Doutora Silvia? Pois não, se inscreveram para tal vara a doutora Ivete Bernardes, Acácia Salvador, Valdir dos Santos Ferro, Paulo Sérgio Jacutes, Alcina Maria Fonseca, Thaís Verrastro de Almeida. A doutora Ivete Bernardes Vieira é a mais antiga a figurar na lista. Não existe nenhum processo aguardando a redação de sentença, daí porque proponho a sua remoção. Alguma divergência? Decisão unânime, portanto. Processo de número 11, trata-se de um embargo de declaração. Parece que todos já receberam um voto, a doutora Elisete já encaminhou, a doutora Jane está de acordo? Alguém gostaria de manifestar divergência? Portanto, decisão unânime. Portanto, decisão unânime com relação ao processo 11. Pois não, as pessoas que têm impedimento poderão manifestá-lo. Processo número 11, portanto, está votado. Estão de acordo? No 11 eu não participo. Pois não. Certo? Pois não. A gente mantém os impedimentos. Mantém os impedimentos do voto, está correto? Está bem. Passamos agora o processo extra-pauta ao pregão. Não é segredo de justiça, né? É o processo 13.69406 de 2013. Assunto: reclamação disciplinar. Representante: Maria Doralice Novaes, desembargadora-presidente deste egrégio tribunal. Representado: Adenilson Brito Fernandes, juiz do trabalho substituto deste egrégio tribunal. Ante meu impedimento, passo a presidência à desembargadora Silvia. Pois não, doutora Amélia. Pois não, senhora presidente. Eu distribuí o voto a todos os demais desembargadores da Corte e me excuso, então, de fazer o relatório e, resumidamente, conheço da representação. Eu rejeito aquela questão colocada diante do despacho inicial do desembargador Marcelo Freire Gonçalves, numa reclamação disciplinar em que eram partes o juiz Farley e a juíza Patrícia Madeira, uma vez que, diante do agravo regimental interposto naquela reclamação disciplinar, o excelentíssimo desembargador Marcelo Freire Gonçalves exerceu o juízo de retratação e deu prosseguimento regular à reclamação disciplinar. Então, a meu ver, nada impede atacar a questão de fundo. E no voto, eu coloquei textualmente o teor da peça inicial
oferecida pela excelentíssima senhora desembargadora presidente desta Corte, doutora Maria Doralice Novaes. Está aqui, na íntegra, o teor da inicial de Sua Excelência. Eu também coloquei o teor integral da defesa prévia oferecida pelo meretíssimo juiz representado, doutor Adenilson Brito Fernandes. Claro, não vou fazer a leitura, evidentemente já tem os senhores conhecimento. E, não obstante as extensas razões do representado, não convence esta corregedoria de que seria acertado o deferimento liminar de arquivamento. Ao contrário, a meu ver, os elementos dos autos contêm indícios que apontam no sentido de que merecem ser apurados por meio de processo administrativo disciplinar. E aí eu faço uma digressão, o juiz tem independência, mas não é um ser sem limites, realmente não, nem na vida pública, nem na vida particular. E as palavras que ele expressa, seja oralmente, em despachos, decisões, informações, mesmo nas salas virtuais, podem repercutir muito negativamente em sua vida. O cargo de magistrado tem grande relevância, mas ele não deve descurar-se do comedimento no seu modo de falar e de pensar, mesmo nas salas de bate-papo. Eu cito aqui o Código de Ética da Magistratura Nacional e continuo dizendo que a carga de serviço não pode servir de desculpa nem atenuante à conduta do representado nestes autos. Se assim for, todos os demais juízes teriam um bom motivo para não mais observar as normas imperativas a eles aplicáveis, o que lançaria o exercício dessa nobre função na periferia da civilidade. De outra banda, não se pode descurar que é justamente sob pressão que se separa o joio do trigo, ou melhor, se conhece a têmpera do ser humano. E não quero crer que o representado está a afirmar que após um dia de serviço, quando se encontra esgotado, suas atitudes se divorciem da normalidade e que ele não responde plenamente por seus atos. Com certeza não foi isso que quis dizer. A verdade é que não observou os preceitos legais que servem de baliza ao exercente da magistratura, inclusive na vida privada. O juiz, não podemos esquecer, é um agente político do Estado e ele tem o poder de dizer sobre o direito das partes em litígio, mas não é agente isolado. Está inserido dentro de um sistema articulado com o qual deve funcionar harmonicamente. E, nesse contexto, suas atitudes e posturas, tanto profissional quanto particular, têm grandes repercussões no meio social. Em suma, eu continuo fazendo digressões aqui a esse respeito. Eu peço escusas pela não leitura, porque tenho conhecimento de que os senhores já receberam a cópia integral e, mesmo que não se pudesse cogitar de falta de intenção de ofender, que não é o caso, uma vez que os termos não deixam qualquer dúvida, a meu ver, quanto à intenção, a verdade é que, ainda assim, a conduta do representado seria merecedora de uma séria admoestação, vez que não observou a prudência que deve nortear os atos de um representante do Estado juiz. Ou seja, o juiz prudente deve cultivar o hábito de firmar juízos racionalmente justificados, após meditar e valorar os argumentos pró e contra as pretensões deduzidas em juízo, supondo o exercício do juízo de consequência, mesmo em sua atuação privada, refletindo sobre o impacto social e político dos atos e decisões. Bom, em suma, entendo que a conduta do excelentíssimo magistrado representado deve ser apurada por meio de processo administrativo, no intuito, entre outros, de preservação da hierarquia funcional que sustém o modelo judicial pátrio. Portanto, senhora presidente, eu opino pelo regular processamento da medida, aplicando-se, sugiro a pena de censura, ou, se entender de forma diversa, que se aplique a pena de advertência. É o meu voto. Pois não. Alguém quer algum pedido de esclarecimento da doutora Anélia? Não? Senhora presidente. Pois não. Senhora presidente, se me permite, eu fui questionada sobre um detalhe. O excelentíssimo juiz representado nasceu no ano de 1971. Tem 42 anos de idade
e completará 43 no dia 30 de dezembro deste ano, 2014. Pois não. Então, vamos à votação. Doutor Nelson Nazar. Eu reputo esse procedimento do magistrado como extremamente grave. Eu acho que ele deveria ser penalizado, não só com pena de advertência, mas eu entendo que poderia inclusive ser, não sei se houve manifestação do corregedor, do doutor corregedor geral, sobre o assunto. Eu peço esse esclarecimento. Pois não, senhor desembargador Nelson Nazar, como se trata de fato que a presidência me deu a conhecimento, eu tramitei normalmente e não dei ciência dos fatos ao excelentíssimo ministro Ives Gandra da Silva Martins. Pelo menos por hora, não. Pois é, eu indago se não era o caso dele ter ciência, né? Não sei, eu acho que para o processamento do processo administrativo disciplinar bastaria o que foi tramitado, porque, na verdade, os atos da corregedoria são preparatórios. E depois, no processo administrativo disciplinar, se for o caso, se assim for entendido, o relator ficará à vontade, inclusive o revisor. Assim me parece. Esclarecido, doutor Nazar? Estou. Sendo assim, então, eu acolho. Doutora Sônia Franzini? Eu acompanho, senhora corregedora. Doutor Sérgio Vinick? Com a relatora, senhor presidente. Doutor Marcelo Freire? Com a relatora, senhor. Doutor Godoy? Com a relatora. Doutor Odete? Também com a relatora. Doutor Fernando Sampaio? Acompanho. Doutora Vilma Capato? Relatora. Doutora Ana Contrucci? Relatora. Doutora Maria Ângela Muraro? Acompanho. Doutora Yara Ramires? Acompanho. Doutora Mércia Tomazin? Acompanho. Doutora Beatriz? Acompanho. Doutor Wilson? Acompanho. Doutor Vidigal? Acompanho o relator. Doutor Norberto? Acompanho. Doutor Eduardo? Acompanho. Doutor Fogaça? Acompanho. Doutor José Roberto Carolino? Acompanho. Doutor Rafael Pugliese? Acompanho. Doutor Ricardo Trigueiros? Acompanho. Doutor Rovirso? Acompanho. Doutora Sônia Gindo? Acompanho. Doutor Sérgio Junqueira? Desculpa. Doutora Cândida? Acompanho. Doutora Lisete? Acompanho. Doutora Jane? Acompanho. Doutora Jucirema? Acompanho. Doutor José Rúfalo? Com relatora. Doutora Ivani? Acompanho. Doutora Ivete? Senhora presidente, me dou por impedida. Doutora Silvia Almeida Prado? Eu também estou impedida. Não escutei. Eu também estou impedida. Impedida não, não, perdão, senhora presidente. Eu acompanho. Doutor Sérgio Pinto? Acompanho. Doutora Marta? Acompanho. Doutor Davi? Acompanho a relatora. Doutora Maria da Conceição? Pelo arquivamento. Doutora Sônia Foster? Acompanho a relatora. Doutora Rita saiu, né? Doutora Rosa Vila? Acompanho a relatora. Doutor Jomar? Senhora presidente, parece óbvio demais essa questão para seguir esse raciocínio. Eu tenho dúvidas se não estamos realmente violando o direito à privacidade. É uma lista fechada, é como se estivéssemos uma conversa de um grupo fechado, né? Alguém ouve aquilo, eu vou denunciar você. Eu não sei até que ponto é correto esse raciocínio. Está pendente de aprovação no Congresso a nova lei, o Marco Civil da Internet, que trata justamente sobre essas questões.
A jurisprudência é grande nesse sentido, dos crimes na internet, ofensa, honra, mas de redes públicas, abertas. Você vê as decisões, são comuns assim. Realmente, chegou no Orkut, chegou lá no Facebook, publicou para todo mundo saber, realmente é um dano, é uma violação, é público. Mas a rede fechada, privada, se nós decidirmos nesse sentido, acabou esta rede. Este círculo aqui, lista, acabou. E as demais também. É muito difícil decidir isso. Eu não vejo de maneira tão simples. Né? Estou num grupo fechado, na casa de alguém, num clube como, por exemplo, o Clube Militar do Rio de Janeiro, na 64, alguma coisa assim. Estão lá falando mal do presidente, ofendendo o presidente, vamos matar o presidente, vamos pegar, olha, ele está voltando da China, vamos pegar o caça, vamos atingir o avião do presidente. Né? Não é para tomar. Esse é o lado, é um lado. Aqueles que concordavam, tudo bem. E aqueles que não concordam? Né? E outros casos históricos aí. Eu não sei, eu não me sinto bem, tenho dúvidas ainda sobre essa questão. Ele não agiu correto, não pode falar assim de ninguém. Né? Uma lista de magistrados, não pode. Mas é uma lista privada, particular. Eu estranho, assim, da associação. Deveria, então, ter alguém que é um moderador e aplicar as punições. É um interno. Vamos censurá-lo, porque você não pode agir assim, tem as regras. A associação é que age. A associação deveria ter tomado alguma medida. Não sei se a associação fez isso. Se a associação não fez, e ela está concordando, então pode, então questiona-se, vamos além. E a associação, então? Então, por causa desses argumentos, eu proponho um arquivamento. Pois não. Doutora Maria Cristina Fisch. Eu me dou por impedida, por motivo de foro íntimo. Doutora Magda. Eu acrescento que a lista, ela não tem moderador, ela tem administrador apenas para incluir ou desincluir pessoas. Então, a lista não faz nenhum juízo de valor sobre as mensagens postadas nela. Falo isso porque eu sou administradora da lista. E também eu voto pelo arquivamento. Com os fundamentos do Dr. Jomar também. Desculpa. Doutor Uzec. Eu acompanho. Acompanho a relatora. Doutor Salvador. Eu acompanho a relatora. Doutora Maria de Lourdes. Também com a relatora. Doutor Francisco. As palavras do doutor Jomar são sensatas, mas tudo há de se ter um limite. E eu acompanho a relatora. Acompanha quem, doutor? Relator, desculpa. Doutor Oliveira Malhadas. Senhora presidente, acompanhando o desembargador Jomar nas considerações, no âmbito da associação poderia ter moderação, poderia ter alguma consequência nas palavras. Fora disso, até concordo que pode resultar ofensa para alguém e que isso dê resultados, mas jamais, no meu entender, no âmbito administrativo disciplinar. Pode dar processo judicial no âmbito criminal ou para indenização por dano moral. Acho que aqui não, então pelo arquivamento também. Doutora Vilma Gomes. Neste caso, pelo arquivamento em razão do veículo em que foram escritas as palavras, não obstante ser lamentável o teor das mesmas. Então, pelo arquivamento. Doutora Leila. Com a relatora. Doutora Maria Inês Ressoriano. Eu acompanho a divergência do Dr. Jomar. Doutora Regina Maria Vasconcelos. Com a relatora. Ai, desculpa, doutora Doris. É que ela mudou o cabelo. Boa desculpa. Com a relatora. Pois não. Doutora Regina Maria Vasconcelos. Com a relatora. Doutor Paulo Mota. Com a relatora. Doutor Ariano. Com a relatora. Doutor Roberto Barros. Com a relatora.
Dr. Jonas. Com a relatora. Doutora Bianca. Com a relatora. Doutora Sandra Cury. Doutor Benedito. Com a relatora. Doutora Maria Isabel. Com a relatora. Doutor Sidney. Senhora Presidente, eu me permito fazer uma manifestação rápida. É evidente que as formas de comunicação, elas mudaram com o tempo. Evidentemente que jamais eu imagino que nenhum de nós escreveria o que foi escrito antes da implantação dessa forma de comunicação, que é o e-mail. De modo que, realmente, como disse o doutor Jomar, está sendo votada no Congresso Nacional uma lei em que estabeleça limites àquele que escreve, às ofensas que são desferidas, enfim. E ao se fazer essa manifestação por meio de e-mail, o sentido das críticas, elas tomaram um vulto diferente, um vulto diferenciado. O que me parece é que haveria uma censura, a detestável censura desse governo militar, que fez 50 anos há pouco. Haveria uma forma de censura tão repudiada por nós todos, numa manifestação interna corporis, em que não se tem aqui, de forma nenhuma, o povo externo, o receptor externo, ele não tem acesso a essas manifestações. E eu uso como exemplo aqui que o Código de Processo Civil, quando o advogado, quando a parte, ou o advogado aqui, o jus postulante, enfim, mas quando o advogado usa expressões inadequadas, a penalidade é apenas riscar essas expressões inadequadas ou até buscar a reparação no âmbito do juízo criminal. Mas no meu ponto de vista, o que eu tenho realmente muita dúvida aqui é se, no âmbito do processo civil, se admite riscar as expressões que tiveram excesso de linguagem, por que, no âmbito interno dessa corte, por que, numa lista de discussão em que muitos não têm acesso a ela, e somente aqueles que são magistrados, não é? Por que, nessa hipótese, se transformar uma manifestação que obviamente foi escrita, e eu digo que por conta das novas formas de manifestação, das novas formas de comunicação, por que no âmbito vai se impingir uma pena, seja ela de advertência, censura? É realmente deplorável que alguém use uma expressão, um parágrafo como esse. E ainda tem FDP escrevendo e recomendando M. Não é? Eu acho isso inadmissível. Porém, até que ponto essa contraposição entre a livre manifestação numa lista interna, em contraposição à censura? Me parece que eu fico com o princípio maior, que é a livre manifestação de vontade. Portanto, eu voto pelo arquivamento, senhora presidente. Pois não. Doutora Vilma Hernandes, a senhora poderia manifestar seu voto outra vez, que eles perderam? Arquivamento. Okay. E justamente ponderando em razão de ter sido no âmbito de uma lista restrita e que, inclusive, o teor está tendo publicidade agora em razão justamente do procedimento. Pelo arquivamento. Então, exatamente, Okay. pelo arquivamento. Obrigada. Doutor Ricardo Ludovice. Pelo arquivamento. Doutora Rosana de Almeida. Senhor presidente, na verdade, na condição como membro titular da Comissão de Prerrogativas da Matra, estou me dando por impedida. Doutora Regina Duarte. Eu voto com a relatora. Doutora Simone. Com a relatora. Doutor Álvaro. Pelo arquivamento. Doutor Nelson. Com a relatora. Doutor Antero. Com a relatora, senhora presidente. Doutora Hilma. Relatora.
Pois não, devolvo a presidência a Vossa Excelência. Ah, não, ainda tem que proclamar, desculpa. Então, por maioria de votos pelo processamento, nos termos do voto da excelentíssima senhora desembargadora relatora, vencidos os excelentíssimos senhores desembargadores Maria da Conceição Batista, Jomar Vassimão Freitas, Magda Quersul, Oliver Malhadas, Vilma Gomes da Silva Hernandes, Maria Inês Ré Soriano, Sidney Alves Teixeira, Ricardo Verta Ludovici e Álvaro Noga. E deram-se por impedidos os desembargadores. Desembargadora Ivete Ribeiro, desembargadora Maria Cristina Fiche e desembargadora Rosana de Almeida Buono. Pois não, então agora vamos fazer a distribuição do processo administrativo disciplinar. Doutora Jusirema Maria Godinho Gonçalves. Agora sim devolvo a presidência a Vossa Excelência. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora desembargadora Silvia. Parece que os processos da sessão administrativa ordinária já se exauriram, de formas que eu declaro aberta a sessão do Tribunal Pleno do dia de hoje, plenária judicial, na pauta do dia, a pauta de número 3. Temos só um processo. Vamos ao pregão. É o processo TRT São Paulo 1332 de 2014, arguição de inconstitucionalidade. Relator, o excelentíssimo senhor desembargador Davi Furtado Meireles. Revisora, a excelentíssima senhora desembargadora Maria da Conceição Batista. Arguente, Luiz Carlos Santos. A matéria, inconstitucionalidade do parágrafo 3º do artigo 27 da Lei nº 8.630, de 93. Com a palavra, desembargador Davi. Senhor presidente, eu indago se eu estou dispensado da leitura do relatório. Dispensado a leitura do relatório. Senhor presidente, eu passei o voto a todos os demais colegas. A matéria é uma matéria conhecida. Eu vou só pontuar, que eu acho que todos tiveram conhecimento do voto. É uma arguição de inconstitucionalidade do parágrafo 3º do artigo 27 da Lei 8.630, de 93, a matéria que já foi, inclusive, enfrentada pelo próprio TST, e eu invoco, inclusive, um voto do ministro Pedro Paulo Teixeira Manos, no sentido de rejeitar a arguição de inconstitucionalidade desse parágrafo 3º do artigo 27 da Lei 8.630, para dar interpretação conforme e declarar que a aposentadoria espontânea não acarreta a extinção da inscrição no cadastro e registro do trabalhador portuário. Então, é nesse sentido que eu tenho fundamentado o meu voto, para, ao final, rejeitar a arguição de inconstitucionalidade desse dispositivo, do artigo 27, parágrafo 3º da Lei 8.630, e dar a interpretação conforme, para declarar que a aposentadoria espontânea não acarreta extinção da inscrição no cadastro e registro do trabalhador portuário, bem como para determinar o retorno dos autos, aqui no caso, à 17ª turma deste tribunal, para que prossiga no julgamento do recurso ordinário como entender de direito. É assim que eu estou votando, senhor presidente. Desembargadora revisora, doutora Maria Conceição. Estou acompanhando a relatoria. Alguma dúvida? Agora sim, o senhor pode... Acho que cada um dá a interpretação que achar que deve dar. Ou é inconstitucional ou não é. Então, a minha divergência é que é só afastando... Vossa Excelência está entendendo que deveríamos apenas rejeitar a arguição de inconstitucionalidade. A declaração de inconstitucionalidade. Agora, não dá interpretação desta ou daquela forma. Acho que cada um que julgar vai dar a interpretação. Já que ele está determinando a baixa para a turma, então, me parece que vai vincular essa interpretação dele. Não me parece correto isso. Então, a divergência de Vossa Excelência é no sentido de retirar do voto o sentido, a interpretação que está sendo afirmada. É rejeitar a inconstitucionalidade. Pois não. Desembargador Davi, gostaria de se manifestar? Bom, se
colegiado entender que é dessa forma o encaminhamento do voto, eu faço a alteração, não tem problema Pois nenhum. não. Então vamos escolher os votos. Desembargadora Sônia Maria Foster do Amaral. Com essa alteração, eu acompanho, senhor presidente. Pois não. Desembargadora Rita, desembargador Rosa Maria Vila. Da mesma forma, com a alteração proposta. Com alteração. Desembargador Jomar. Com alteração. Desembargadora Maria Cristina Fisch. Com alteração. Desembargadora Magda. Com alteração. Desembargador Carlos Sussec. Conforme o doutor Luiz Vidigal, alteração. Com alteração. Desembargador Salvador. Eu acompanho também a divergência, presidente. Desembargadora Maria de Luiz Antônio. Senhor presidente, eu não funcionei nesse voto da 17ª turma que originou a remessa e esse voto do Dr. Davi. Porém, eu tenho um encaminhamento idêntico num outro processo em que sou relatora, onde estou acolhendo a alegação de inconstitucionalidade, portanto, o meu voto é pelo acolhimento. Pelo acolhimento. Desembargador Francisco Ferreira. Eu acompanho as ponderações do desembargador Vidigal. Desembargador Oliveira Malhadas. Com alteração apenas pela rejeição. Desembargadora Dores. Com alteração. Desembargadora Vilma. Também com alteração. Desembargadora Leila. Com alteração. Desembargadora Marinês. Com alteração. Desembargadora Rosa Regina. Com alteração. Desembargador Paulo Mota. Com alteração. Desembargador Manuel Ariana. Com alteração exposta pelo desembargador Vidigal. Desembargador Roberto Barros. Também com alteração proposta pelo desembargador Vidigal. Desembargador Jonas. Da mesma forma, senhora presidente, com alteração do doutor Vidigal. Desembargadora Bianca. Eu também, senhora presidente, com a alteração proposta. Desembargadora Sandra Cury. Com alteração. Desembargadora Adalberto no Estado. Desembargador Benedito. Com alteração. Desembargadora Marisabel. Com alteração. Desembargador Sidney. Com alteração. Desembargador Ricardo. Com alteração. Desembargadora Rosana. Com alteração. Desembargadora Regina Patrícia Duarte. Da mesma forma. Desembargadora Simone. Com alteração, senhora presidente. Desembargador Álvaro Noga. Com alteração. Desembargador Nelson Bueno. Com alteração. Desembargador Antero. Com alteração. Desembargadora Silvia. Devanold. Desculpa, com alteração. Desembargadora Hilma. Com alteração. Desembargadora Nélia. Com alteração. Desembargador Nelson Nazar. Com alteração. Desembargadora Sônia Franzini. Alteração também. Desembargador Sérgio Vinick. Com a divergência, senhor presidente. Com a divergência? Do desembargador. Com alteração. Com alteração. Vidigal. Pois não, é que tem uma divergência também julgando procedente. Desembargador Marcelo. Com a ponderação do doutor Vidigal. Desembargador Godoy. Senhora presidente, eu também, na turma, já votei em tema exatamente idêntico e pronunciei a mesma conclusão do eminente relator. Mas vejo que ao plenário não cabe esta interpretação, esse detalhamento da interpretação, senão que lhe cabe apenas dizer se o dispositivo é ou não inconstitucional. E me parece que ele é mesmo parcialmente inconstitucional quando ele trata da aposentadoria. Ele não é quando ele fala da extinção por morte ou cancelamento. Mas com relação à aposentadoria, com certeza é. Então, eu voto pela inconstitucionalidade parcial do dispositivo. Pois não. Desembargador Odete. Com as ponderações do desembargador Vidigal. Também. Desembargador Fernando Sampaio. Com alteração no dispositivo, para retirar, dar interpretação. Pois não. Desembargador Vilma Capato. Desembargadora Vilma. Acompanho a divergência e alteração proposta pelo doutor Vidigal. Desembargadora Ana Maria Contrúcio. E, como é que é? Com alteração. Acompanha com a divergência do doutor. Eu ia falar brigadeiro. Alteração. Desembargadora Maria Ângela. Alteração. Desembargadora Iara. Também com alteração, senhora presidente. Desembargadora Mércia. Também com alteração. Desembargadora Beatriz. Eu acompanho a divergência da doutora Lourdes. Declarando a inconstitucionalidade, né? Total. Sim. Pois não. Desembargador Wilson Fernandes. Com alteração. Desembargador Luiz Antônio Moreira Vidigal. Com alteração. Desembargador Luiz Carlos. Perdão. Claro. Desembargador Luiz Carlos Norberto. Com alteração. Desembargador Eduardo Azevedo Silva. Então, com alteração, o que a gente diz é que a aposentadoria cancela o registro. Com alteração se diz assim, é constitucional, portanto, a aposentadoria cancela o registro e o sujeito não vai mais trabalhar porque se aposentou. É isso que estamos concluindo? É essa a conclusão, realmente? Não, a gente só está...
Parece que a conclusão... doutor Godoy falou com precisão. Não, doutor Godoy... É inconstitucional quando a lei fala que a aposentadoria extingue. Aliás, essa lei já foi revogada. E a lei atual já não faz esse cancelamento. Então, precisamos ver com cuidado qual é essa alteração e a que leva essa alteração. Até porque, diga ou não a lei, a Constituição não impede que a morte cause a extinção do registro, óbvio. Isso. Então, a lei, no que diz aposentadoria, cancela o registro, ela é inconstitucional. Isso. Então, Vossa Excelência está acompanhando a divergência pela inconstitucionalidade. Isso, na inconstitucionalidade parcial. Parcial, só na tal como o desembargador Godoy. Pois não. Exatamente. Pois não. Desembargador... Foi dita pelo doutor Godoy. Tá. Também de forma parcial, só Parcial naquele termo também. da aposentadoria. Então, acrescentado esse dado. Doutora Beatriz também. Então, estão todos na mesma linha, pela inconstitucionalidade parcial. Doutora Maria da Conceição? Inclusive, eu tenho direcionado os meus votos a respeito desse tema, ultimamente, exatamente na linha sustentada pelo doutor Godoy. Perfeito, Então, pela inconstitucionalidade parcial. A morte e a... Doutor Fogaça já votou? Não. Doutor Fogaça. Não, agora... Qual que é? Parece que tem duas correias. A exigência do desembargador Vidigal. Não, o desembargador Vidigal entende que nós estaríamos, que o plenário deveria rejeitar a arguição de inconstitucionalidade, ou seja, declarar que a lei é constitucional, parece que nesse sentido. Só não poderia dar interpretação ao dispositivo legal, só deveria rejeitar ou acolher. E ele propõe que se rejeite. E o voto divergente é no sentido de que há uma inconstitucionalidade no parágrafo 3º do referido artigo e que, portanto, deveria ser declarada a inconstitucionalidade parcial. É isso? Vamos dar o que interessa. Se é nesse sentido, eu também acho que é só com relação à aposentadoria, porque no resto não. Então, pela inconstitucionalidade parcial? Parcial. Pois não. Doutor José Roberto Carolino. Também pela inconstitucionalidade parcial. Doutor Rafael. Senhora presidente, salvo engano, o voto do ilustre relator está sugerindo mesmo uma inconstitucionalidade parcial, de forma que a observação feita pelo desembargador Eduardo, doutor Godoy, merece ser mesmo repensada, porque parece que é uma hipótese de um acolhimento parcial disso. Do contrário, ficaria simplesmente rejeitada a inconstitucionalidade. Essa é a proposta que o doutor Fogaça fez. De quem? Foi o que o doutor Fogaça, a proposta que o doutor Fogaça fez. Vidigal. Não? Desculpe, Fogaça não, perdão. Do Godoy. Desculpa, eu olhei para o doutor Vidigal. O doutor Vidigal. Porque, do contrário, vai ficar rejeitada a arguição e, na verdade, o desenvolvimento da ideia de que há uma inconstitucionalidade parcial. A ideia que se desenvolve é de que existe essa inconstitucionalidade. Salvo engano. Mas não é essa o dispositivo de Sua Excelência. Né? Sua Excelência coloca, rejeita a arguição de inconstitucionalidade do artigo 27, parágrafo 3º da Lei 8.630. Então, haveria É que a fundamentação desenvolve a existência de uma inconstitucionalidade parcial. E vamos concluir pela rejeição? Acho que não. Só um instantinho. Eu acompanho o voto do desembargador Godoy, do desembargador Eduardo e demais. Doutor Davi, que gostaria de se manifestar? Quero, senhora presidente. Pois não? Como relator, a intenção é exatamente essa, é afastar a declaração da inconstitucionalidade total do dispositivo, porque, na verdade, há uma inconstitucionalidade parcial. Se for esse o caso, eu coloco só o termo parcial. Mas, ao que me parece, o que o desembargador Vidigal levantou é que nós não poderíamos manifestar esse juízo de valor aqui no voto, que isso ficaria para a 17ª turma na hora que for julgar o caso concreto, é isso? Entendi isso que ele falou. O que eu falo é o seguinte, que eu acho que da conclusão que está, não é inconstitucional, mas dá uma interpretação. Isso não pode ser. Ou declara inconstitucionalidade parcial, ou não declara. Sim. Então é isso. Eu acho que não é inconstitucional, a minha opinião. Mas eu acho que também não pode ficar esta interpretação. Porque senão... Essa interpretação que eu estou dando é a interpretação que o TST deu.
Então, É a mesma que está se eu tendo. acho, então, que Vossa Excelência deveria, eu não sei lá, o voto do Dr. Godoy é parcial. Mas é parcial. Faltou talvez constar isso no voto. Mas seria nesse sentido. Nós estamos conduzindo a votação pela rejeição Uhum. apenas, de forma que nós não podemos mais conduzir a votação nesse sentido. Correto? O que eu proponho, então, é que Vossa Excelência retire esse processo de pauta, possa de uma maneira um pouco mais... Retiro. Então eu retiro. Pode ser? Retiro. Se todos estão de acordo, me parece que é melhor e é mais razoável a gente colocar novamente em votação, não é? Pois não. Declaro encerrada a sessão plenária desta data. Agradeço a todos pela colaboração e peço àqueles que compõem o órgão especial que retornem à sala em 5 minutos.